Bom, a nossa linha aqui, vamos começar. A gente vai ver as estruturas básicas aqui, certo? Primeiro vamos entender como que funciona a variável no Python. A variável é simples, ela armazena um valor qualquer, de qualquer tipo no Python, porque o Python ele é fracamente tipado, então ele consegue guardar qualquer tipo de coisa. Então aqui a gente rodando, a gente está criando essas variáveis, certo? E quando a gente rodar o nosso print aqui de teste, você vai ver que está funcionando tudo. E a forma que eu uso cada variável é colocando o nome da própria variável aqui, tá vendo? No caso, isso aqui é formatação, mas eu poderia usar do mesmo jeito em outro local, é só colocar o nome da variável em questão. Já na lista, a gente tem essa estrutura aqui, certo? A estrutura da lista é esse array aqui, que armazena valores diferentes. E esses valores diferentes, eles ficam na posição diferente deles. Então, quando a gente, por exemplo, faz o info 1, a gente está pegando a posição 1 aqui. No caso, a posição 1 é a segunda posição, porque a primeira é sempre o 0, entendeu? Então, se eu colocasse aqui 0, deixa eu rodar isso aqui antes, né? Para você ver como é que fica. Fica do mesmo jeito daqui de cima, certo? E só muda que a gente está usando agora o info, que é a lista que eu criei aqui, com o valor 1, que é esse aqui. Aqui está o valor 2, aqui está o valor 3 e aqui está o valor 4. Se a gente viesse e colocasse aqui o 0, isso aqui ia me retornar outra coisa, que no caso ia me retornar o null. Por quê? Porque o null, ele está aqui como a primeira posição, entendeu? E a primeira posição é sempre o 0. A gente começa a contar do 0, aqui é 0, 1, 2, 3, 4, entendeu? Então é isso. Agora, vamos pro próximo. A gente já viu a lista, agora a tupla. A tupla é a mesma coisa da lista, tá vendo? A gente tem uma tupla, que é formada por isso aqui, por essa linha de tupla. Isso aqui é do array, esse aqui é da tupla. E é a mesma coisa, a gente tem aqui as nossas informações aqui dentro. E quando a gente roda o print, usando a mesma sintaxe, tá vendo? O conjunto, no caso é o nome da minha tupla, e a posição. Se eu, de novo, colocar o 0 aqui, ele vai me dar a posição 0, entendeu? Então, é a mesma coisa. Então, qual é a diferença dos dois? A diferença dos dois é o seguinte. Se eu pego a informação, os infos lá, que tá aqui em cima. Tô mexendo com os infos aqui, deixa eu até guardar. Se eu pego os infos, aqui, não vou guardar não. Se eu pego os infos, o 4, o info 4, é esse aqui, certo? É esse aqui. Eu consigo simplesmente passar info 4 recebe sim. Quando eu rodar isso aqui, ele vai receber o sim e vai printar o sim. Então o sim agora está funcionando. Se eu volto aqui e printo aqui de novo, ele está com sim. O sim agora ele é o novo valor da posição 4. Já na tupla, né, no conjunto, você não consegue passar isso, porque a tupla ela não suporta você modificar os objetos de dentro dela. Claro que dá para fazer muita coisa com a tupla, mas depende dos métodos que você está usando. Mas, no geral, a tupla é como se fosse a constante do array, entendeu? O constante da lista. Então a gente tem a lista que é uma variável e a gente tem a tupla que é uma constante, entendeu? Só que os dois são a mesma coisa, eles armazenam o valor igual, tá vendo? Armazenam igual, só que esse aqui você não pode mudar, e esse aqui você muda, entendeu? E por fim, a gente tem aqui o dicionário, que é um objeto em JavaScript, não um objeto em JSON, que o dicionário é o que chamam de dicionário chave-valor. Chave-valor por quê? Ele tem essas coisas daqui que são o nome, digamos assim, o nome da posição, e na frente do nome da posição vai o valor. E a gente tem que separar por vírgula, tá bom? Então aqui no caso a minha pessoa está recebendo um objeto, um dicionário com essas informações daqui. E veja que aqui é sempre assim, tá? As informações recebem um array, um conjunto aqui, uma lista. O conjunto recebe uma tupla aqui. E aqui é a mesma coisa. As pessoas recebem um dicionário, tá? Não é para fazer assim. Isso aqui vai dar erro. Eu já fiz isso muito. E daí? Ele tem que receber o dicionário. E esse dicionário, ele é o... Em vez de eu colocar a posição, tá vendo? Tanto aqui no array quanto na tupla, eu coloco a posição. Em vez de colocar a posição, eu coloco o nome da minha chave. Entendeu? Que no caso o nome da minha chave aqui é nome, é idade, é gênero. E aí quando eu rodo isso aqui, ele está instanciando. E aí eu já vou ver aqui. Desculpa. Nessa. É detalhes do Python. Eu estou acostumado com JavaScript. Só um minutinho. E aí, quando a gente roda isso aqui, a gente vê os valores. Porque você coloca o valor da minha chave, em vez de colocar aqui a posição, como eu tinha colocado aqui nos outros, eu coloco justamente o valor. Se eu colocar a posição, ele não vai funcionar, eu acho. A não ser que o Python dê um jeito, ele não vai funcionar. Porque não existe essa posição 1,
entendeu? Não existe a chave 1, quer dizer, existe a chave idade. Então a gente tem que passar o nome da chave corretamente, entendeu? E aí aqui a gente passa na chave idade, ele tá pegando. Ele tá pegando o nome 21. Ah, tá. Eu errei aqui. Enfim. E aí a gente tem que passar a chave para poder obter a informação. E aqui o outro, que é as funções, que você disse que estava com dúvida, é o seguinte. A gente usa a palavra def para definir uma função e logo na frente a gente coloca o nome da função, igual todas as outras coisas aqui, de pessoa, de conjunto, tudo isso aqui é o nome daquele objeto, né, daquela coisa. E aí a gente coloca o nome aqui da nossa função, geralmente usam verbos para funções, mas enfim. E aqui a gente pode ou não usar um parâmetro. No caso, eu estou botando o parâmetro nome, que é o parâmetro que eu vou receber. A forma que eu chamo a função é assim, ó. Eu coloco a função, aí depois depois o parênteses, e eu coloco aqui dentro o valor que eu vou receber, entendeu? Se, por exemplo, eu fosse receber uma idade aqui, eu poderia também colocar a idade. E aqui eu já teria que corrigir para colocar minha idade aqui, eu vou botar 21. E aqui no meu hello, eu poderia dizer também que que você tem idade anos, certo? Então, isso aqui, eu estou instanciando de novo, né? Estou instanciando aqui a minha função. E isso aqui, ele me retornaria o... Ah, sim, eu esqueci de mudar aqui. Isso aqui, eu vou botar uma idade diferente. Isso aqui, ele me retornaria aqui as coisas. No caso, vamos entender isso aqui. Primeiro eu estou chamando a função sozinha, que é a função que eu criei, e eu estou chamando ela aqui. E aí, quando eu chamo ela, ela simplesmente executa tudo que está aqui para baixo. Tudo que está dentro dela, tá vendo? Depois desses dois pontos, igual a gente coloca no if, é tudo que está dentro da função, certo? A gente vai executar aqui. Então, eu mandei ele rodar o bloco de código, esse bloco de código aqui, e ele rodou fazendo esse print, que é o que está dentro dele. E aí, no caso, ele falou, olá, aluna, você tem 21 anos, tá vendo? Que é exatamente o que está aqui, entendeu? Eu poderia até tirar isso aqui, que fica mais bonitinho. Olá, aluna, você tem 21 anos, beleza? Aqui, eu já estou fazendo diferente. Eu estou printando essa função. O que isso está fazendo? Primeiro, quando a função está aqui dentro, ela vai executar o bloco dela, tá certo? Ela vai executar o bloco dela. Então, quando ela está executando, ela faz isso aqui, então ela vai acabar printando de qualquer jeito. Se eu não tivesse esse print, e eu rodasse isso aqui, ele ia executar... Opa, esqueci de instanciar. Ele ia executar só o 204, desse de baixo. Por quê? Porque aqui eu estou chamando, só que ela não está fazendo nada. Aqui eu estou chamando também, ela não está fazendo nada aqui dentro, só que eu estou printando o valor que vai voltar para mim. E o valor que vai voltar para mim, no caso, é o 204. 204 é o código de... Deixa eu pegar aqui para você ver. Código 204... daqui. Código 204 é o código de quando o processo deu certo. Cadê? Deixa eu ver se eu... Quando o processo deu certo, mas eu não vou retornar nada. Entendeu? Eu não vou fazer nada. E aí eu coloco 204. Eu acho que eu não vou... Enfim, é aqueles negócios, sabe? Erro 404, erro 406. Então, tem o código 204. O código 204 é o código de que deu certo, mas eu não vou voltar nada. Aqui, ó. Indica que a solicitação foi bem sucedida e não precisa sair da página atual e blá blá blá, armazena as coisas. Basicamente é dizendo que deu certo, entendeu? Eu poderia usar o 200 também. O 200 aqui deu certo sem nenhum erro. O 204 aqui deu certo e eu não vou voltar nada. Eu não vou fazer nada além disso. Enfim, é código de backend, mas enfim. Então aqui eu estou printando, já no caso, o que ele está me retornando. Eu poderia retornar aqui a frase que eu tinha antes, né? Deixa eu voltar aqui no código. Essa frase aqui, eu poderia printar aqui, usando esse return, tá vendo? E aí, com o return, eu printo só uma vez. Por quê? Porque esse aqui, ele tá executando, e esse aqui, ele tá printando o que vai voltar disso aqui. E o que tá voltando é essa string aqui. Eu posso voltar o que eu quiser, inclusive. Mas no caso eu quis voltar isso aqui, eu poderia voltar, como estava antes, o código 200, que é o código de que deu tudo certo, entendeu? É isso que tem para mostrar, do básico dessas coisas. Só que tem alguns detalhes, algumas coisas, por exemplo, numa lista aqui, eu vou pegar essa lista aqui emprestada, você pode usar o código, deixa eu descer aqui. Você pode usar o append, por exemplo, que é, sei lá, infos.append, e aí aqui dentro você coloca um valor. Eu vou botar um valor olá. E eu teria que printar isso aqui também, né? Print infos seria minha posição 5, eu acho. Aqui, ó. Tá vendo que ele voltou o olá? Porque agora
eu posso printar só o info mesmo, que ele vai mostrar tudo. Agora a gente tem aqui o nulo, não sei o que, e aqui no final a gente tem o olá, tá vendo? No caso, ele entrou aqui, não sei porque ele entrou 2 vezes, mas aqui a gente tem ele entrando na minha lista. Ah, é porque eu rodei 2 vezes, é verdade. Como eu rodei 2 vezes esse programa, ele colocou 2 vezes. O append ele serve pra colocar dentro. E aí, no caso, ele tá colocando várias vezes, porque eu tô rodando várias vezes o mesmo comando, né? Eu teria que instanciar o meu info de novo para ele poder limpar. Pronto. Aí agora eu só vou estar com 1. Perfeito. Então, isso aqui é um método da própria lista, do próprio array. É um método que eu vou usar para injetar um dado no final dele. Eu poderia colocar outro, que é insert. E o insert ele coloca no lugar da frente. Não é insert, não? É com você? Não lembro como é que é o comando. Mas enfim, tem outros métodos que ele coloca dentro, entendeu? E tem outros métodos também. Eu posso usar, por exemplo, o index, que aí ele vai me dizer onde que o olá tá. No caso, o olá vai estar no... Eu teria que printar isso aqui, né? Deixa eu printar isso aqui. E aí ele vai me dizer que tá na posição 5. O olá, ele tá na posição 5. Porque isso aqui ele vai me retornar o index. E assim por diante. Então, cada estrutura dessa, que eu acabei de mostrar, cada estrutura dessa aqui, a gente tem os próprios métodos e as próprias formas de tratar elas, entendeu? Mas, no geral, aí você teria que pesquisar e tal, mas, no geral, é isso. O dicionário, ele usa isso aqui para guardar valores, o array, ele usa cadê? Aqui. A tuple, ele usa isso aqui e ele não pode ser modificado. Esse aqui é um array, ele guarda as coisas pelo... O array não, a lista. Essa lista aqui, ela guarda as coisas pelos brackets aqui, pelo colchetes. E as variáveis todo mundo sabe, né? E as funções, elas vão ter o bloco de código dela e o retorno dela, ou não. Eu poderia não ter retorno também. Eu acho que eu nem falei isso. Mas eu poderia não ter retorno, ele não vai retornar nada. Entendeu? No caso, eu tô printando o que ele tá retornando, só que ele não tá retornando nada. Entendeu? É isso.